Olá a todos, meu nome é Marcelo Alvarenga, eu sou professor da Universidade 9 de Julho. Hoje vamos tratar da disciplina Gestão da Captação de Talentos e Desenvolvimento de Competências. A princípio, quando falamos de captação de talentos, nos referimos aos processos de recrutamento e seleção. E, na medida em que recrutamos e selecionamos profissionais, temos aí a oportunidade de desenvolver as competências da nossa organização a partir das competências desses profissionais contratados. Bem, de uma maneira geral, nós trataremos aqui dos modelos tradicional e moderno de se fazer recrutamento e seleção. Trataremos também do processo de recrutamento envolvendo as situações geradoras de contratação, a aprovação da requisição de pessoal, os recrutamentos internos e externos e as fontes de recrutamento, culminando aí com a análise dos currículos. E, por fim, trataremos aí da seleção e dos principais instrumentos, que são a entrevista, os testes e outros que trataremos em seguida. Para entendermos os dois modelos de captar e selecionar pessoas para a organização, nós temos basicamente dois. Esses dois modelos, temos aí o modelo tradicional, o modelo em que, para o selecionador buscar contratar um novo profissional, ele toma como base a descrição de cargo. Ou seja, se eu, selecionador, vou contratar um analista financeiro, eu busco identificar na descrição de cargo, efetivamente, quais são as atividades que esse profissional teria que realizar. Normalmente, nessa descrição, nós temos também aí os requisitos necessários para se desenvolver essas atividades. Requisitos como formação acadêmica. Então, se eu estou buscando um analista financeiro, normalmente eu exijo deste candidato que ele tenha aí o nível superior e tenha realizado um curso como, por exemplo, Tecnologia em Gestão Financeira. Além disso, verifico também se há alguma necessidade de idioma e qual seria este idioma, qual seria este nível deste idioma que este profissional deveria ter para poder ocupar esta vaga de analista financeiro. Verifico também os conhecimentos necessários a respeito de informática. Então, se é necessário, por exemplo, ele ter conhecimentos a respeito de Excel e como elaborar essa planilha nesse Excel. De uma maneira geral, a tradicional área de recrutamento e seleção, que surgiu lá nos anos 50, ela toma como base as atividades que o profissional desenvolve no dia a dia. Com o passar do tempo, e já nos anos 80, surgiu um novo modelo, que é o modelo da moderna área de captação e seleção de talentos, que continua tomando como base a descrição de cargo, ou seja, as atividades desenvolvidas e os conhecimentos e as habilidades necessárias para se ocupar este cargo. No entanto, a moderna área de captação e seleção de talentos, ela tem aí um enfoque mais estratégico. E o que isso quer dizer? Isto quer dizer que eu devo contratar um profissional não somente com base na descrição de cargo, mas eu tenho que verificar também até que ponto esse profissional contribui ou não para o planejamento estratégico da minha empresa. Então, voltemos aí ao exemplo do analista financeiro que eu devo contratar. Neste modelo moderno da área de captação e seleção de talentos, eu busco um profissional a partir das atividades que ele vai desenvolver, da sua formação, do idioma necessário, da informática ou dos conhecimentos de informática necessários para realizar as atividades. No entanto, eu tenho que verificar também quais são as competências que a minha empresa tem que ter para que ela possa colocar esse planejamento estratégico em prática e assim conseguir obter bons resultados no mercado. Portanto, eu preciso identificar no meu candidato se eles têm as competências necessárias para ocupar o cargo e se eles têm também as competências necessárias para ajudar no planejamento estratégico da minha empresa. Então, no caso do analista financeiro,
Se ele estivesse sendo contratado para uma empresa cuja competência essencial para o seu planejamento estratégico de mercado fosse a competência criatividade, todos os profissionais deveriam ter, assim como este analista financeiro, essa competência da criatividade, mesmo que esta competência não estivesse descrita ou claramente definida na descrição de cargo desse profissional da área financeira. Quando nos referimos às competências necessárias para o planejamento estratégico, estamos nos referindo àquelas competências que todos os profissionais, independentemente de cargo, terão que ter desenvolvidas para poderem fazer parte do quadro de pessoal da minha empresa. O processo de recrutamento, e aí é importante que desde o início você tenha claro qual é a diferença entre recrutar e selecionar. De uma maneira ampla e simples, recrutar basicamente é você buscar todos os candidatos que tenham perfil para aquela vaga que você necessita contratar, de modo que a gente tenha aí um número razoável de profissionais para participar do processo de seleção. O processo de seleção nada mais é do que o processo de escolha. Dentre esses candidatos que eu recrutei, aquele candidato ou aqueles candidatos que mais se aproximam do perfil desejado para a vaga. Normalmente, o processo de recrutamento, que é esse processo de busca por profissionais no mercado, ele se inicia a partir de uma situação geradora de necessidade de contratação. Basicamente, nós temos aí 4 situações geradoras de necessidades de contratação. A primeira situação que vamos tratar é a substituição prevista. Então, imaginemos aí que temos a informação lá na área de recursos humanos que determinados profissionais para o ano que vem terão aí a oportunidade de se aposentarem. Se eu já sei de antemão que esse profissional ele vai se aposentar, eu já sei de antemão que eu terei que substituí-lo em breve. Portanto, temos aí uma substituição prevista. Obviamente, nem todas as substituições são previstas. Né? Muitas vezes, e isto se torna cada vez mais comum no mercado, você tem que contratar um profissional para substituir outro que recebeu aí uma proposta no mercado, uma proposta por uma outra empresa, em que muitas vezes não é possível a empresa cobri-la e muitas vezes nem interessa cobrir essa proposta. Ok? Portanto, a substituição ela pode ser prevista ou não prevista. Além das substituições, nós temos também um aumento de quadro. Da mesma forma que a substituição, ele é um aumento de quadro que pode ser previsto ou não previsto. O que seria um aumento de quadro previsto? Por exemplo, existem empresas que desenvolvem alguns produtos e oferecem alguns produtos no mercado que são produtos sazonais, ou seja, são produtos que são oferecidos e vendidos em determinadas épocas do ano. Se imaginarmos, por exemplo, uma indústria de chocolates, na época da Páscoa, ela terá aí um volume de vendas bastante razoável, o que gera a necessidade de contratação nos meses anteriores de profissionais que ajudem a empresa nessa produção que tem um pico de produção num determinado momento do ano. Então, temos aí um aumento de quadro que é possível prever. Obviamente, temos outros exemplos. Podemos imaginar um aumento de quadro também previsto quando a empresa resolve adotar uma nova estratégia de mercado. E, por exemplo, hoje ela atuaria na região que envolve os estados de São Paulo e Rio de Janeiro e ela adota uma nova estratégia de mercado para atender todo o território nacional. Dessa forma, ela terá aí como necessidade de contratar novos profissionais para dar conta desse aumento, né, do raio de atuação dessa empresa no mercado. Além do aumento de quadro previsto, temos também aqueles aumentos de quadro que nós não conseguimos prever dentro das organizações. Então, imagine que a sua empresa lance um novo produto e ela tem como expectativa a venda mensal de 500 unidades desse produto mês. E ao lançar este produto faz um sucesso danado
e aí ela tem que, por exemplo, produzir uma média de 2.000 a 3.000 unidades desse produto, que ela havia previsto inicialmente que seria uma produção mensal de 500 unidades. Portanto, possivelmente, eu terei aí que contratar novos profissionais para dar conta desta produção que eu não havia previsto. Na medida em que estamos diante de uma destas situações geradoras de necessidade de contratação, como é que esse processo se dá dentro das organizações? De uma maneira geral, as organizações emitem um documento. Este documento pode ter um nome diferenciado deste que eu vou tratar aqui com vocês, mas em linhas gerais ele é chamado de requisição de pessoal. O que é esta requisição de pessoal? Nada mais é do que um documento que é emitido pela área que necessita contratar um novo profissional. Esse documento ele é emitido geralmente pela chefia da área responsável por essa contratação. Esse chefe normalmente assina esse documento é enviado para a área de recursos humanos e aí, a partir da análise da área de RH, nós temos o início ou não do processo de recrutamento e seleção. Como tratamos anteriormente, existem dois tipos de contratações previstas e não previstas, certo? Quando a contratação ela é prevista, este é o trâmite que este documento segue dentro da empresa. A área que necessita contratar emite o documento, o gestor assina, manda para a área de RH, que analisa a necessidade ou não dessa contratação, e aí inicia-se ou não o processo de recrutamento e seleção. Quando nós temos uma contratação, uma necessidade de contratação não prevista, normalmente esse chefe emite essa RP, comunica ao seu diretor, o diretor responsável pela área, e aí sim envia para a área de recursos humanos para que a área de recursos humanos dê andamento ou não ao processo. A necessidade de aprovação da diretoria é porque, normalmente, as contratações previstas, o diretor já tem ciência. Né? Geralmente, essas previsões são feitas no momento de se realizar o planejamento estratégico da organização e das áreas que compõem a empresa. E aí, normalmente, óbvio, né, esse diretor já tem ciência dessa necessidade de contratação. A partir do momento, então, que temos a RP aprovada e podemos iniciar o processo de recrutamento, temos aí, nós, selecionadores, que decidir, iremos realizar um recrutamento interno ou externo? Ou seja, temos que decidir onde vamos buscar esse profissional, dentro da empresa ou fora dela. Para ambos os tipos de recrutamento, nós temos aí vantagens e desvantagens. Vamos, então, às vantagens do recrutamento interno. Normalmente, esse recrutamento interno, quando eu, selecionador, busco os candidatos dentro da empresa, ele é mais rápido e mais econômico. Obviamente, esse processo se torna mais otimizado, ele pode ser otimizado, mas quando você realiza um recrutamento interno, você otimiza o processo de recrutamento de uma maneira geral, porque você já dispõe de muitas informações a respeito desse profissional que já faz parte do quadro de colaboradores da sua empresa. Portanto, o processo diminui, tornando-se mais rápido e gerando menos custos para a empresa. Além disso, quando nós realizamos um recrutamento interno, ele normalmente promove o aumento da motivação dos profissionais que estão dentro da minha organização. Porque você deve entender que quando a empresa decide realizar um recrutamento interno, ela está decidindo e está dizendo, de certa forma, para as pessoas, o quanto ela reconhece que dentro da própria organização ela tem profissionais capacitados, o que normalmente faz com que as pessoas se sintam valorizadas. Além disso, quando você realiza um recrutamento interno, você promove a perspectiva de ascensão profissional para aqueles colaboradores que já fazem parte da empresa. Esses profissionais, tendo essa perspectiva de ascensão, normalmente isto os leva a permanecer na empresa. Então, dizemos que o recrutamento interno promove a retenção de talentos. Essa retenção, ela se dá de maneira bastante significativa.
né? Até porque, quando nós falamos de retenção de talentos, nós temos que pensar que um dos principais motivos que leva ao funcionário, ao profissional, deixar uma empresa é justamente a ausência dessa perspectiva de ascensão. Além disso, quando nós realizamos um recrutamento interno, normalmente aproveitamos aí os investimentos realizados em treinamento e desenvolvimento. Porque se temos o profissional já dentro da empresa, possivelmente muitos dos treinamentos que eu deveria oferecer a um possível candidato de fora da empresa, eu não terei que oferecer em razão dele já fazer parte do quadro de colaboradores da minha empresa. Além das vantagens do recrutamento interno, o recrutamento externo também tem as suas vantagens, né? Quando eu trago alguém de fora da minha empresa, eu trago o que a gente chama de sangue novo. Então, imagine aí como foi o seu primeiro dia de trabalho ou como foi para você imaginar e receber a notícia de que você foi aprovado num processo de seleção. Normalmente, nos tornamos pessoas mais otimistas nesse momento, né? Normalmente, acreditamos que essa empresa é a empresa que vai oferecer a grande oportunidade da nossa carreira. Então, normalmente, quando você traz alguém de fora da empresa, alguém do mercado, você normalmente traz esse sangue novo, que acaba interferindo, muitas vezes, na avaliação dos funcionários da sua organização. Interferindo em que medida? Na medida em que eu tenho alguém de fora da empresa, chegando extremamente feliz e motivado para o trabalho, o que, de certa forma, comunica aos funcionários da sua empresa exatamente o quanto essa empresa é uma empresa que oferece boas condições para um profissional poder conduzir a sua carreira e o seu trabalho. Não é? Temos que imaginar que quando recebemos um profissional de fora da empresa, ele também traz informações do mercado. E essa felicidade, essa disposição que o novo profissional que está chegando à sua empresa tem, demonstra para os profissionais da nossa empresa o quanto efetivamente o que a empresa tem a oferecer é algo bastante interessante se comparado ao que o mercado está oferecendo. Além disso, quando eu trago alguém de fora da minha empresa, eu tenho a oportunidade de trazer profissionais que efetivamente apresentem ideias e experiências que muitas vezes os profissionais que fazem parte do quadro de colaboradores da minha empresa, muitas vezes não têm. Então, quando eu trago alguém de fora, eu tenho a oportunidade de trazer algo novo, novas ideias, novos conhecimentos, enfim, algo que contribui e que, de certa forma, faz o que a gente chama de oxigenar as ideias da organização. Além disso, o recrutamento externo, ele mexe também com o status quo da empresa, mexe com a situação atual da sua empresa, mexe com a situação de acomodação que muitas vezes muitos profissionais que já estão há bastante tempo dentro da sua empresa estão adotando. Ou seja, esse profissional que está há muito tempo dentro da empresa e está nessa situação de acomodação, ele normalmente, ao ver alguém chegar de fora da empresa, alguém com uma disposição enorme para se dedicar ao trabalho e acreditando que vai fazer uma carreira de sucesso dentro da sua empresa, ele mexe muitas vezes com a situação do seu funcionário. Muitas vezes faz com que o funcionário procure se desenvolver ainda mais, procure se dedicar ainda mais ao seu trabalho, por conta deste profissional que veio do mercado, que muitas vezes pode até ser promovido antes desse profissional que já está há tanto tempo dentro da sua empresa. Além disso, quando eu trago também um profissional de fora da minha empresa, eu tenho a possibilidade de trazer novas ideias e novas experiências, como eu disse. Essas novas ideias e novas experiências fazem as pessoas que estão dentro da empresa pensar de uma maneira diferenciada em relação à maneira como vinham pensando. Portanto, quando eu trago alguém de fora do mercado, da minha empresa, e trago alguém do mercado, eu tenho a possibilidade de aumentar o nível de criatividade e inovação do funcionário que já está dentro da minha empresa e, consequentemente, aumentar o nível de criatividade e inovação da minha organização. Mas, como tudo na vida, temos vantagens e desvantagens. Nada é 100% bom nem 100% ruim.
Portanto, vamos às desvantagens do recrutamento interno. Normalmente, quando eu conduzo um recrutamento interno em que eu não deixo claro para as pessoas dentro da empresa quais são as regras do jogo, ou seja, quando eu não conduzo um processo de recrutamento de maneira transparente, deixando claro os requisitos necessários para aquela vaga que eu necessito preencher e oferecendo às pessoas que participaram do meu processo de seleção um retorno, um feedback a respeito das suas participações, quando eu não conduzo desta forma, não é, eu comprometo todos os benefícios ou a grande maioria dos benefícios de um recrutamento interno. Portanto, quando eu trato o recrutamento interno de uma forma não transparente, não deixando claras as regras do jogo, normalmente eu promovo o aumento da competitividade. E estamos falando aqui daquela competitividade ruim, onde eu, ao competir com um outro colega de trabalho, eu não só quero ocupar aquela vaga, como muitas vezes, para ocupar esta vaga, que eu almejo, eu muitas vezes ataco e denigro a imagem do meu colega de trabalho. Então, quando eu não conduzo um processo de maneira transparente, eu favoreço a esse tipo de competitividade. Além disso, favoreço também o aumento das atitudes negativas. Porque quando você, por exemplo, não dá retorno, não dá o feedback a respeito da participação de um profissional em um dos processos de recrutamento interno que você conduz, você dá margem às pessoas a pensarem aquilo que elas quiserem. Eu costumo dizer que onde não há comunicação, há um bom espaço para que as pessoas comecem a delirar e a imaginar coisas. E normalmente começam aí esses profissionais que não foram aprovados no processo de recrutamento, eles começam a fazer comentários que denigrem não só a imagem da organização, mas também a imagem do profissional que foi contratado para a vaga. Além disso, o recrutamento interno, ele limita a entrada de novas ideias e novas experiências. Como eu disse, enquanto o externo favorece essa entrada, o interno limita. Né? Obviamente, estamos falando aqui quando nós nos detemos apenas a realizar processos de recrutamento interno. Aí limitamos realmente essa entrada de novas ideias. Da mesma forma que o externo também tem aí algumas desvantagens que precisam ser levadas em consideração. Se imaginarmos que o interno ele era mais rápido e mais econômico, o externo é um processo mais lento e mais oneroso. Porque eu tenho que criar diversas etapas, não só do recrutamento, mas também da seleção, para poder avaliar de maneira um pouco mais precisa o perfil dos candidatos que eu tenho aí disponível para uma determinada vaga. Portanto, esse processo ele se torna mais lento e mais caro para a organização. Além disso, quando eu trago apenas profissionais provenientes do mercado de trabalho, e não dou a oportunidade para aqueles que já fazem parte do meu quadro de pessoal, normalmente eu provoco a desmotivação desses profissionais que já estão na minha empresa. Normalmente eles fazem comentários voltados para essa ausência de oportunidade. Né? Dizendo, por exemplo, que essas oportunidades só são dadas para quem vem de fora e para quem muitas vezes veste a camisa da empresa, dá o sangue pela empresa, não tem aí essa oportunidade de prosseguir na sua carreira dentro da organização. Além disso, o processo de recrutamento externo, se comparado novamente com o interno, ele é menos seguro e menos confiável, né? Na medida em que o interno você já tem muitas informações a respeito do candidato e quando você vai trazer alguém de fora, essas informações são um pouco mais limitadas em relação ao interno. Além disso, também, quando eu tenho um recrutamento externo, quando eu só promovo este recrutamento externo, eu posso também perder talentos para o mercado, principalmente se imaginarmos que estamos num momento em que é exigido de todo bom profissional que se mantenha atualizado, que se desenvolva constantemente. Na medida em que o profissional vai se qualificando, ele vai almejando aí uma ascensão na carreira. E se a empresa não oferece essa ascensão, normalmente ele procura essa possibilidade junto a outras organizações.
E vai um alerta aí também neste momento para os profissionais de treinamento e desenvolvimento, mas para os profissionais de RH de uma maneira geral. Cuidado! Na medida em que você investir no treinamento e no desenvolvimento dos seus funcionários, tenha atrelado juntamente com estas ações de desenvolvimento, possibilidades de ascensão na carreira. Enfim, decididos aí os tipos de recrutamento, se vamos fazer um recrutamento interno, externo, ou se vamos realizar os dois tipos de treinamento de recrutamento ao mesmo tempo, temos que decidir, bom, se vamos fazer interno, se vamos fazer externo, se vamos fazer misto, especificamente onde eu posso encontrar os profissionais necessários para ocupar esta vaga que temos que preencher. Normalmente, as empresas têm os seus bancos de dados que nós chamamos de bancos de dados interno, localizados dentro da organização. De uma maneira geral, hoje, as organizações têm no seu site um ícone chamado Trabalhe Conosco, em que o candidato, ao clicar neste ícone, ele normalmente tem lá os espaços para preencher os dados do seu currículo. Feito isso, o candidato envia e aí nós, selecionadores, temos um banco de dados. Na medida em que eu tenho a necessidade de contratar um profissional, basta eu ver as características que são necessárias para este profissional ser contratado, eu criar filtros nesse sistema e o próprio sistema busca os currículos que se adequam às especificidades daquele cargo que eu estou trabalhando. Além de bancos de dados internos, nós temos também bancos de dados que estão localizados fora da empresa, bancos de dados externos. Geralmente são aqueles sites que são de outras empresas, de consultorias, muitas vezes, em que eu tenho a possibilidade de acessar esses sites e identificar aqueles profissionais que têm o perfil mais próximo da vaga que eu estou buscando preencher. Além dos bancos de dados internos, nós temos também as indicações, que podem ser provenientes tanto de quem já está na minha empresa, quanto de quem está fora da minha empresa. Quando eu falo de indicações internas, eu estou falando especificamente de indicações que são feitas por aqueles profissionais que já fazem parte do meu quadro de colaboradores, né? Por que essa indicação interna ela é importante? Porque alguém que faz parte da minha organização, ao indicar um novo profissional para fazer parte desta mesma empresa, é como se, de certa forma, esse profissional que está indicando, ele desse o aval para a competência desse profissional indicado. E mais do que isso, é como se ele dissesse para a área de recursos humanos, olha, este profissional que eu estou indicando, eu vejo que ele tem todas as condições para fazer parte deste quadro de colaboradores da nossa empresa. Portanto, ele já vem com uma avaliação prévia, que a gente costuma dizer. Além das indicações internas, nós temos também as indicações externas, indicações provenientes do mercado. E podem ser indicações de clientes, indicações de fornecedores e, muitas vezes, indicações da nossa rede de relacionamentos, que a gente chama de networking. Ok? Além das indicações, temos também os cartazes. Cartazes que normalmente podem ser disponibilizados também dentro da empresa ou fora dela. Cartazes em que normalmente eu redijo este cartaz com as informações da vaga, eu informo também possibilidades de contato e distribuo estes cartazes dentro da empresa, normalmente em áreas onde eu tenho uma grande circulação de pessoas. Essas áreas podem ser, por exemplo, o hall dos elevadores, pode ser o refeitório em que, muitas vezes, os funcionários da sua empresa fazem as suas refeições. Além de cartazes internos físicos, temos cartazes também que a gente pode chamar de cartazes informatizados, que ao invés de você disponibilizar esse cartaz nos quadros ou nos corredores da empresa, você disponibiliza na intranet da sua empresa, colocando lá um pop-up em que, ao surgir uma necessidade de contratação, este pop-up é disponibilizado, os profissionais da empresa, de uma maneira geral, eles acessam essa informação e podem fazer as suas indicações.
Além de cartazes internos, temos também cartazes externos. Muitas vezes você tem a necessidade de contratar profissionais que estejam localizados próximos, né? Ou que morem ou que residam próximo da sua empresa. Basta você, por exemplo, muitas vezes criar este cartaz e distribuir em lojas, em restaurantes, em padarias, em supermercados, que possivelmente você terá aí alguma indicação. Além disso, temos também entidades diversas, e aí a gente pode falar das escolas. De uma maneira geral, as escolas técnicas proporcionam para nós, selecionadores, profissionais de nível técnico. Por exemplo, técnico em eletrônica, técnico em processamento de dados, técnico administrativo, enfim, todos os cargos, todas as carreiras técnicas. Além disso, temos também as universidades, que proporcionam para nós, selecionadores, profissionais que têm uma determinada formação, que tenham realizado determinado curso superior. Engenharia civil, tecnologia da informação, enfim, todos os profissionais que exigem, que para a sua atuação exigem nível superior. Temos também as associações de classe, que são os conselhos regionais. Portanto, se necessito contratar um engenheiro, um arquiteto ou um técnico, eu posso me dirigir e tentar ver com o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, a possibilidade de divulgar esta vaga para os associados deste conselho ou desta associação de classe. E podemos utilizar outras associações. Podemos, ao ter que contratarmos um psicólogo, contactar o Conselho Regional de Psicologia. Se eu preciso contratar um fisioterapeuta, um Conselho Regional de Fisioterapia, o CREFITO. Enfim, todos os conselhos regionais podem aí ser uma boa fonte para a divulgação da sua vaga e para que você possa encontrar um profissional específico aí. Além disso, temos outras associações e gostaria de chamar a atenção para as associações de amigos de bairro, onde, da mesma forma que eu tratei nos cartazes, eu tenho a possibilidade de divulgar uma vaga em que é necessário que o profissional resida próximo da empresa ou próximo de uma determinada unidade da empresa em que eu trabalho. Além disso, temos também as consultorias que nos ajudam muito nesse processo de recrutamento. Temos as consultorias de outplacement e temos as consultorias de replacement. Essas duas consultorias, elas são especializadas em ajudar os profissionais a elaborarem seus currículos, a dar dicas para esses profissionais de como se comportarem em entrevistas e em dinâmicas de grupo. E essas consultorias são responsáveis também por divulgar o currículo desse profissional no mercado em que normalmente este profissional, esses profissionais, perdão, acabei me confundindo, as consultorias de outplacement e replacement ajudam esse profissional a buscar uma nova possibilidade de contratação, desenvolvendo currículos, como eu falei, e dando dicas para a entrevista e para a dinâmica. Qual é a diferença de uma consultoria para outra? A consultoria de outplacement, normalmente, ela é contratada pela empresa que vai demitir o funcionário. Portanto, se eu tenho uma empresa e eu desejo preservar a relação com o profissional que eu vou demitir, normalmente eu consulto aí uma consultoria de outplacement para ajudar na recolocação deste profissional. As consultorias de replacement, por outro lado, não são contratadas pelas empresas que vão demitir, são contratadas por qualquer profissional que deseja aí buscar uma recolocação no mercado. Além dessas consultorias, temos as tradicionais consultorias de recrutamento e seleção e as agências de emprego. Ambas fornecem para a nossa empresa profissionais que possam aí se enquadrar nos cargos que eu necessito preencher. Qual é a diferença da consultoria de recrutamento e seleção para a agência de emprego? Normalmente, a consultoria de recrutamento e seleção, ela conduz todo o processo, desde a busca pelo profissional, da análise do currículo dos profissionais envolvidos no perfil da vaga, até a escolha final ou dos 3 finalistas para a vaga que eu tenho que preencher. No caso da agência de emprego, ela se limita apenas ao processo de recrutamento. Ou seja, o profissional que se dirige a uma agência de emprego, ele normalmente preenche uma ficha de cadastro,
ele anexa o seu currículo e fica aguardando o contato dessa agência, que muitas vezes tem aí a sua atuação interrompida neste momento, cabendo essa agência apenas reencaminhar o currículo e essa ficha de cadastro que foi preenchida para as empresas. E aí as empresas é que conduzirão aí o processo de seleção. Além disso, temos também os headhunters. Se analisarmos a palavra, head está associado à cabeça, hunters está associado a caçadores, portanto, são especialistas ou consultorias que têm como objetivo a contratação de profissionais de nível executivos, somente os cabeças das organizações, como presidentes, vice-presidentes, diretores, de uma maneira geral, somente cargos executivos. Além disso, temos também as mídias, né? Cada vez mais utilizadas no processo de seleção. Temos os tradicionais jornais, que são utilizados hoje de uma maneira bem mais simplória em relação ao que já foi um dia. Se você muitas vezes vivenciou o mercado de trabalho há uns 10, 15 anos atrás, ou se você conversar com alguém que tenha vivenciado, atuado nesse mercado nesta época, possivelmente a principal forma de contratação das empresas eram os jornais. Hoje esse número caiu bastante, né? Até porque temos aí o desenvolvimento de outras tecnologias que nos ajudam a encontrar os profissionais, agilizando todo o processo. Temos aquelas TVs que são disponibilizadas tanto no ônibus quanto no metrô de grandes cidades, onde algumas vagas são divulgadas e assim conseguimos obter os currículos dos candidatos. Temos o LinkedIn, que é uma rede de relacionamento profissional, onde eu, ao acessar esse site, eu disponibilizo os meus dados profissionais para o mercado. E temos também o Facebook, uma rede social bastante conhecida, bastante utilizada para contatos sociais, mas que funciona também como uma boa forma de você encontrar profissionais no mercado para trabalhar na sua empresa. Uma vez que decidimos pelo recrutamento interno, externo ou misto e identificamos as fontes de recrutamento, imagina o seguinte, que neste momento, então, você está de posse dos currículos que atendem ao perfil da vaga que você está buscando preencher. O que cabe a nós, selecionadores? Fazer a análise deste currículo. Obviamente, vou fazer uma observação breve, né, a respeito, mas as principais informações quando eu busco analisar o currículo, é analisar, bom, este profissional, o dono deste currículo, quais as atividades que ele desenvolveu? Além das atividades, em que empresas ele trabalhou? E por quanto tempo ele permaneceu nessas empresas? Quando falamos do período de tempo de permanência nas empresas, é importante ficarmos atentos. É óbvio que ninguém está imune a permanecer pouco tempo numa organização, mas aqueles profissionais que permanecem pouco tempo em várias empresas podem aí ter comprometido a sua imagem profissional no mercado. Imagina-se que o profissional que fique 3 meses numa empresa, 4 meses na outra, 3 na outra, 4 na outra, possivelmente é um profissional que talvez esteja passando por um momento da vida em que ele tem dificuldades para se adaptar às empresas, né? Inclusive alguns desses com problemas de relacionamento. Além disso, o objetivo do currículo delimita qual é o interesse do profissional em termos de atuação. E entenda, quando você for elaborar o seu currículo, procure colocar um único objetivo. Muitas vezes, colocar vários objetivos pode dar margem ao selecionador imaginar que você não tem foco na sua carreira. Portanto, quando você tiver que redigir o seu currículo, coloque apenas um objetivo. Nada de colocar administrativo, /comercial, /financeiro, né? Na verdade, você demonstra para o selecionador que qualquer área, qualquer cargo dentro da empresa serve para você neste momento. E hoje o que o mercado quer é realmente profissionais que saibam exatamente o que estão fazendo e para onde estão indo e a forma como estão conduzindo as suas carreiras. Além disso, analisamos também no currículo a formação acadêmica, se o profissional tem nível superior ou não. Analisamos o idioma,
e dependendo da vaga eu tenho exigência por um idioma específico e de um determinado nível. Então, muitas vezes eu tenho uma vaga que eu tenho que contratar alguém com inglês intermediário, com um mandarim básico, com um alemão avançado e assim sucessivamente. Informática também, né, no tempo em que a tecnologia determina não só a nossa forma de atuar profissionalmente, mas as nossas vidas pessoais, muitas vezes, a informática é imprescindível. E, especificamente falando para cada cargo, nós temos necessidades específicas de informática. Por exemplo, o Word básico para uma determinada posição dentro da empresa e um Excel intermediário e um PowerPoint básico também. Além disso, temos os cursos extracurriculares, que são aqueles cursos que você faz para poder se desenvolver e que não estão associados nem à sua formação acadêmica, nem ao seu idioma e nem à informática, já que no currículo temos campos específicos para essas informações. Os demais cursos se enquadram nos cursos extracurriculares. Quando falamos do período de permanência nas empresas, falamos daqueles profissionais que permanecem pouco tempo nas organizações. Mas nós temos também profissionais que permanecem muito tempo dentro dessas empresas. Temos profissionais com 15, 20 anos de empresa. Hoje, em média, o mercado está avaliando que o profissional permanece por volta de 5 anos dentro de cada empresa em que ele atua. No entanto, precisamos analisar essa informação com certo cuidado. Permanecer muito tempo dentro da empresa é algo ruim? Depende. Depende de quê? Basicamente, eu permanecer dentro de uma empresa, no mesmo cargo, portanto, sem ascensão profissional e sem me dedicar ao meu próprio desenvolvimento profissional, sem dúvida nenhuma, este profissional terá dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho. Por outro lado, aquele profissional que permanece 10 anos numa mesma empresa, é alguém que começou lá como auxiliar, vamos imaginar, um auxiliar de recursos humanos, e depois de 10 anos ele é um coordenador, ele é um supervisor ou ele é até mesmo um diretor, temos aí alguém que teve ascensão profissional, não importando o tempo que ele tenha permanecido. E se analisarmos ainda que ele buscou fazer o curso superior, fazer uma pós-graduação, desenvolveu-se em termos de idioma, vem se qualificando em termos de informática, e é alguém que se dedica a fazer cursos específicos da sua área de atuação, sem dúvida nenhuma esse profissional é muito bem visto no mercado. Na verdade, poderia dizer até que é o sonho de toda grande empresa. Terminado o processo de recrutamento, e ele termina justamente com a análise do currículo. Por quê? Com a análise do currículo, nós já temos aí, para a vaga que temos que trabalhar, aqueles profissionais que têm o perfil próximo daquilo que a vaga exige e que a empresa em que eu trabalho exige que esse profissional tenha. Portanto, vou começar o processo de escolha. Esse processo de escolha, ele se dá por meio de várias ferramentas. A principal ferramenta que nós temos é a entrevista. A entrevista ela pode ser de dois tipos, ela pode ser estruturada ou não estruturada. Mas o que seria esta entrevista estruturada? Normalmente é aquela entrevista em que eu já estou de posse das questões, né? Eu elaboro as questões antes de eu realizar a entrevista com um determinado candidato. Eu preparo um questionário e, a partir desse questionário, eu vou fazer a entrevista de todos os candidatos envolvidos com aquela vaga que eu tenho que preencher. Este tipo de entrevista, ele é interessante, porque ele, na medida em que você faz as mesmas questões para todos os profissionais que você avalia, é um tipo de entrevista que favorece a comparação dos candidatos que você tem, favorecendo inclusive a avaliação desses profissionais. Por outro lado, se você se detiver apenas a fazer a entrevista estruturada, que é aquela em que você se detém apenas às questões que você elaborou antes da entrevista, você perde a oportunidade de explorar algo que o candidato diz para você durante a entrevista e que você não havia imaginado no momento em que você elaborou as questões previamente para realizar essa entrevista. Portanto, a entrevista estruturada ela é interessante
e principalmente para aqueles que estão iniciando a sua carreira como selecionadores, principalmente para aqueles que estão realizando entrevistas pela primeira vez. No entanto, à medida que você se sentir confortável, vá deixando um pouco este tipo de entrevista para trás e vá se aproximando do tipo de entrevista que chamamos de não estruturada, que é aquela entrevista que normalmente eu inicio pedindo para o candidato relatar um pouco das suas experiências profissionais. E ele começa a contar para mim as atividades e os projetos que ele desenvolveu nas empresas em que ele trabalhou. A partir daquilo que o candidato vai me relatando, eu vou fazendo as questões necessárias para eu avaliar as competências que eu necessito verificar junto a esse candidato e que são importantes para aquela vaga que eu estou tentando preencher. Esse tipo de entrevista não estruturada, ela favorece a exploração daquilo que o candidato ou que os candidatos trazem durante a entrevista, né? Para algumas pessoas, esse tipo de entrevista dificulta um pouco mais a comparação, né, dos candidatos. Então, se eu entrevistei o candidato A, B, C e D, se eu faço, e para cada um eu faço um grupo de perguntas, como avaliar quem é o melhor profissional? No entanto, não se deixe enganar. Este tipo de entrevista é o tipo de entrevista em que você consegue se aprofundar nas informações a respeito do candidato e, apesar dele não favorecer tanto a comparação entre os candidatos, é possível sim você efetuar esta comparação, mesmo não tendo utilizado as mesmas questões. Portanto, a dica é a seguinte, para você que não tem experiência com seleção, comece com a entrevista estruturada e, na medida em que você for se sentindo confortável, passe para a entrevista estruturada. Eu, por exemplo, ao conduzir processos de seleção, hoje eu só me detenho a utilizar entrevistas não estruturadas. Normalmente, numa entrevista, essa entrevista ela segue algumas etapas, ela segue alguns passos. Então, como é que a gente começa uma entrevista? Pode parecer óbvio o que eu vou dizer, e até por uma questão de educação, que o selecionador deve se apresentar ao candidato. E alguns podem dizer, puxa, mas se isto é óbvio, para que é que você está ressaltando essa questão da apresentação? Porque, apesar de parecer óbvio, em muitos casos, o selecionador não se dispõe nem a se apresentar ao candidato, muitas vezes nem dirigindo o olhar para esse candidato. E você tem que entender o seguinte, é importante que você se apresente para os candidatos que você vai avaliar, porque você não pode esquecer que quando você atua com alguém que está fora ou se relaciona com alguém que está fora da empresa, você, selecionador, é responsável pela imagem da sua empresa no mercado. E como eu costumo dizer para os meus alunos, normalmente o mundo é muito pequeno, ele é menor do que você imagina. E às vezes o profissional que você maltrata, o profissional que você desqualifica, é o profissional que você vai reprovar no seu processo de recrutamento e seleção, porém é muitas vezes o profissional que vai ser admitido por outras empresas. E muitas vezes essas empresas podem ser o seu cliente. Já imaginou você tendo um profissional que tem uma imagem ruim a respeito da sua empresa, fazendo parte do quadro de colaboradores do seu principal cliente? Imagino que este não seja o desejo de nenhum de vocês, de nenhuma das nossas organizações. Ter alguém falando mal a nosso respeito, a respeito da nossa empresa, dentro do nosso cliente. Uma vez que você se apresentou, você tem que iniciar o preparo dessa entrevista. Você não pode, de imediato, começar realizando questões diretamente ligadas a questões profissionais e às atividades que o profissional vem desenvolvendo ao longo da sua carreira. É necessário que você inicie a entrevista falando sobre assuntos mais amenos, falando sobre o tempo. Nossa, como hoje o tempo está mais seco, né? Está difícil para respirar. Nossa, como foi para você, candidato, chegar à nossa empresa? O trajeto foi tranquilo? Nossa, eu estava vindo de tal região e aí eu percebi que o trânsito... Percebem qual é o tipo de assunto que você deve conduzir para poder preparar o candidato para a entrevista? Não é? É necessário que você inicie desta forma para que o candidato possa se sentir um pouco mais tranquilo.
Não esqueça que este profissional está sendo avaliado e todos nós, em situações de avaliação, temos a tendência a permanecer mais tensos. Principalmente se esse profissional que eu estou avaliando, ele está desempregado há muito tempo. Né? Temos que lembrar que muitas vezes esse profissional ele tem familiares, ele tem as contas a pagar, ele tem os seus sonhos a realizar. E tudo isso está interrompido, tudo isso não está sendo feito justamente porque ele não tem um emprego para dar conta de tudo isso. Portanto, quando eu estou diante de um profissional que está desempregado tanto tempo e que traz todas essas expectativas para o processo de seleção, normalmente ele vem bastante tenso. Portanto, cabe a você deixá-lo um pouco mais tranquilo. E pense também que quanto mais o candidato estiver tranquilo, mais ele se mostrará a você, mais você poderá avaliá-lo de maneira precisa. Uma vez que encerramos o preparo, podemos começar a coleta de dados e análise comportamental deste indivíduo durante a entrevista. Que tipos de dados normalmente a gente coleta em entrevista? Dados profissionais, eu peço para ele relatar atividades que ele tenha desenvolvido, projetos dos quais ele tenha participado, enfim, dados profissionais. Eu busco também investigar um pouco a vida pessoal do meu candidato. Né? Esses dados pessoais, muitas vezes, têm relação direta com o desempenho ou com a atividade que o candidato terá que desempenhar. Imagine o seguinte, se eu tenho uma vaga em que é necessário que o profissional viaje com uma certa frequência, possivelmente, é óbvio que não há uma regra 100% estabelecida, mas possivelmente um profissional solteiro, que não tem a responsabilidade de cuidar de uma família, possivelmente ele terá uma disponibilidade para viajar muito maior do que um profissional casado, com filhos, e que deixa claro para você durante a entrevista que ele não abre mão dos finais de semana com a sua família. Por outro lado, profissionais casados com filhos são profissionais interessantes também para as nossas organizações. Não podemos atuar de maneira preconceituosa. Um candidato casado com filhos e que está há muito tempo desempregado é o candidato ideal para uma vaga que você tenha dificuldade de contratar alguém e fazer com que esse alguém permaneça nesta vaga. Aquelas vagas que têm uma alta rotatividade, é interessante que muitas vezes você contrate alguém casado com filhos e que já esteja desempregado há bastante tempo. Além de dados pessoais, buscamos também dados educacionais. Como eu disse anteriormente, hoje buscamos profissionais que se mantenham atualizados, profissionais diferenciados. Portanto, eu quero saber o que é que este profissional fez ao longo da sua carreira em termos educacionais e o que é que ele pretende para o futuro. Além disso, vamos em busca também de dados sociais. Esses dados sociais, muitas vezes, servem para confirmar dados que eu obtive ao longo da entrevista. Por exemplo, ao falar sobre aspectos profissionais e sobre as atividades e projetos desenvolvidos, o candidato deixa claro para você que ele tem uma afinidade muito grande de lidar com pessoas ou de trabalhar em equipe. As perguntas a respeito de dados sociais, como, por exemplo, diga para mim o que é que você faz nas horas vagas, o que é que você costuma fazer nos finais de semana, podem te dar uma ideia se este profissional realmente tem essa afinidade para trabalhar em equipe. Se esse profissional se dedicar apenas a atividades mais solitárias, possivelmente esta não seja a grande afinidade desse profissional. Talvez ele não tenha essa afinidade de trabalhar e de lidar com pessoas da forma como ele vem tentando convencer você ao longo da entrevista. Ok? Entenda que na medida em que eu vou coletando dados, eu vou avaliando também aspectos comportamentais do meu candidato. Aspectos comportamentais que eu avalio a partir daquilo que os meus candidatos dizem, mas a partir também daquilo que eles me sinalizam. Né? E muitas vezes através e por meio de uma comunicação não verbal. Um exemplo dessa comunicação não verbal. Você pede para o candidato dizer para você quais foram os motivos que o levaram a sair de uma determinada empresa. E você percebe qualquer tipo de alteração na postura deste candidato ao ser abordado sobre essa questão. Possivelmente, é uma questão que merece que você, ao terminar de fazê-la e conduzir as demais questões, que num outro momento da entrevista você retome esta questão.
Professor, qual seria estes sinais que o candidato pode dar? Muitas vezes ele está encostado na cadeira. Ele, ao ser questionado, ele senta na ponta desta cadeira. Muitas vezes você o questiona e ele começa a balançar as pernas, ele começa a apertar as mãos, ele começa a ficar ruborizado, ele começa a ficar mais vermelho, né? Estes são sinais de que algo aconteceu naquele momento da questão, que pode ou não estar associado à questão que você acabou de fazer. Por isso, a ideia de que você deve retomar este assunto num outro momento da entrevista. Feita a coleta de dados e análise comportamental, é o momento em que nós, profissionais, concedemos aos candidatos as informações necessárias para que ele possa ter uma ideia do processo de seleção e também para que ele possa manter o seu interesse em continuar participando do processo conosco. Eu digo sempre o seguinte, existe uma regra básica. Todos os profissionais que eu acredito que irão para as fases finais do meu processo de seleção, eu passo informações a respeito da empresa, um breve resumo da história dessa empresa e dos principais produtos e serviços e muitas vezes locais de atuação. Passo dados a respeito do cargo, as atividades que o profissional teria que desenvolver, com quem ele trabalharia, a quem ele deveria responder. E, se os candidatos efetivamente vão para as fases finais do processo de seleção, eu falo também um pouco do salário e dos benefícios que a empresa oferece. No entanto, salário e benefícios, ou seja, informações sobre salários e benefícios, são informações importantes e estratégicas da empresa. Se você estiver diante de candidatos que efetivamente não continuarão no processo, é melhor que você não passe essas informações a eles. Temos aí também, como segundo tipo de instrumento, os testes práticos que medem conhecimentos e habilidades. Não é? Temos que entender que conhecimento é aquilo que eu sei e habilidade é aquilo que eu sei fazer. Entenda que quando eu falo da prática, normalmente quando eu faço alguma coisa, além da habilidade em fazer esta coisa, eu mobilizo em mim os conhecimentos que eu disponho para realizar essa atividade que eu tenho que realizar. Portanto, para determinados cargos, eu tenho que verificar quais os conhecimentos necessários para que o profissional execute suas atividades ou execute a sua função. Por exemplo, testes práticos envolvendo conhecimentos de língua portuguesa. Se você vai trabalhar ou se você vai receber na sua empresa um profissional que deverá desenvolver atividades voltadas para algum aspecto da comunicação, é interessante que você faça uma provinha de português, colocando um texto e algumas questões de compreensão deste texto. É a possibilidade que você tem de verificar se o profissional consegue ouvir, consegue ler e entender aquilo que está sendo lido e aquilo que está sendo dito. E você tem a possibilidade também de verificar como é a escrita desse profissional. Em termos de habilidades, nós podemos criar testes envolvendo a utilização de equipamentos e a utilização de sistemas ou de softwares. Então, se eu tenho que contratar um torneiro mecânico, esse torneiro mecânico, ele trabalha com um equipamento chamado torno. Se eu quero saber se este profissional sabe manusear este equipamento, basta eu conduzi-lo à minha área de produção e pedir o auxílio de alguém que trabalha com este equipamento para que possamos juntos avaliar se realmente esse profissional tem habilidade ao usar este equipamento. Eu posso verificar também se esse profissional tem a habilidade para desenvolver determinadas atividades, como elaborar uma planilha em Excel. O que é que eu faço normalmente? Eu peço a esse candidato que sente diante de um computador e elabore uma planilha de acordo com as especificações que eu passar para ele. Além de testes práticos, temos também testes situacionais. Entenda, para cada cargo que nós temos dentro da empresa, normalmente nós temos situações críticas. E vocês poderiam me perguntar, mas que situações críticas são essas? Quais situações efetivamente podem ser consideradas situações críticas de um cargo? Normalmente, aquelas situações mais desafiadoras. Por exemplo, ao contratar um atendente de call center, é interessante para mim
selecionador, saber o quanto este profissional lida bem com uma situação que eu poderia descrever para ele como uma situação em que ele terá que atender um cliente que já tentou por diversos caminhos e de diversas formas resolver um problema que tem junto à sua empresa, já enviou diversos documentos à sua empresa e esse profissional recebe este cliente, né, através de uma ligação, em que, muitas vezes, o cliente, em razão da sua insatisfação, não deixa esse atendente nem sequer argumentar ou tentar entender o que está acontecendo. Então, eu posso, para este cargo de atendente, né, delinear, apresentar esta situação para o candidato e perguntar para ele, nesta situação, o que é que você faria? Normalmente, cada cargo tem lá as suas situações críticas. E eu dou a seguinte sugestão. Para nós, profissionais de recursos humanos, nós conseguimos identificar muito claramente as situações críticas vivenciadas dentro de RH. Normalmente, as situações críticas vivenciadas em outras áreas, em outros departamentos, nós não temos esse conhecimento. Por isso que digo sempre que o selecionador tem que estabelecer parceria com o requisitante da vaga que você está trabalhando. Porque ele sim poderá lhe descrever em detalhes que situações críticas são essas que aquele cargo vai exigir do profissional no seu dia a dia. Temos também os testes psicológicos de personalidade e que medem capacidades do indivíduo. Eu sugiro a você, caso você não seja psicólogo, que efetivamente você consulte no site do Conselho Federal de Psicologia os testes que são autorizados. E você, não sendo psicólogo, você terá que contratar um profissional de psicologia para conduzir a aplicação e a avaliação destes testes. Ok? E aí, os últimos instrumentos que nós temos de seleção, né? Os demais instrumentos, temos as dinâmicas de grupo, que proporcionam ao selecionador a possibilidade de ver o candidato em ação. Então, imagine o candidato, como eu disse há um tempo atrás, um candidato que diga a você durante toda uma entrevista o quanto ele gosta de trabalhar em equipe. Nada mais interessante, se esta competência for necessária para o cargo que você está avaliando, que você aplique uma dinâmica de grupo, não só para ouvir o que o candidato pensa a respeito do trabalho em equipe, mas para você ver o indivíduo em ação, para você ver efetivamente ele realizando um trabalho em equipe. Além disso, temos outros levantamentos que podemos fazer a respeito dos candidatos. Dentre os principais, temos aí o levantamento financeiro do SPC Serasa. Normalmente, são direcionados esses tipos de levantamento a organizações que são consideradas instituições financeiras. Além disso, consultas a empresas anteriores é uma prática que, tradicionalmente falando, vinha sendo feita com uma certa intensidade. Nos últimos tempos, eu tenho percebido que o mercado tem deixado um pouco esse tipo de consulta de lado, pois muitas empresas têm adotado a política de não fazer comentários a respeito de profissionais que já trabalharam na sua empresa. Além desse tipo de levantamento, temos também as referências pessoais, que muito particularmente falando, essas referências pessoais também é algo que já está ficando bastante para trás. Porque imagine você participando de um processo de seleção. Você colocaria como referências ou apresentaria como referências pessoais, possivelmente pessoas que gostam muito de você e que com certeza falariam muito bem a respeito do seu desempenho profissional. Portanto, considerando a correria e o grande volume de vagas que normalmente temos dentro de uma área de recrutamento e seleção, muitas empresas não têm dado muita atenção para esse tipo de levantamento. No entanto, é uma prática ainda existente. Além disso, nós usamos como instrumento também os laudos dos candidatos que avaliamos. Esses laudos a respeito dos candidatos, normalmente eu não faço um laudo para cada candidato que eu avalio. Normalmente eu faço um relatório, um laudo dos 3 principais candidatos que participam de um processo de seleção. Normalmente, esses 3 candidatos são os candidatos que eu vou encaminhar para o requisitante da vaga para que ele possa entrevistá-los e assim fazer a sua avaliação técnica.
Além disso, temos também os exames médicos. Uma vez que o profissional passou pela entrevista com o requisitante, normalmente é solicitado a ele que faça um exame médico. Em linhas gerais, é preciso que a gente tenha claro que o exame médico, ele não está lá para identificar uma determinada patologia e simplesmente, a partir dessa patologia, dizer se o profissional está apto ou não para a função. O médico do trabalho que faz este exame, ele é responsável por verificar se a patologia que o indivíduo apresenta coloca em risco a saúde e a vida dele ou a saúde e a vida de outras pessoas. Só para dar um exemplo, imagine que você identifique que um candidato tenha, por exemplo, labirintite. E aí eu lhe pergunto, este tipo de patologia reprovaria o candidato? Eu responderia a você da seguinte forma, depende. Depende de quê? Depende especificamente do cargo para o qual este indivíduo está sendo preparado. Se este indivíduo está concorrendo a uma vaga para ser piloto de helicóptero, sem dúvida alguma, esse profissional com labirintite terá aí um resultado deste exame como inapto para a função. Mas, por outro lado, possivelmente o indivíduo que tem labirintite não será reprovado ou não será considerado inapto para um cargo administrativo. Portanto, é necessário que esse exame médico seja feito para se verificar a saúde do profissional e o quanto essa saúde desse profissional vai impactar no desempenho das funções ou das atividades que ele tem que desempenhar dentro da empresa. E, por fim, encerramos o processo de seleção entregando a documentação no departamento pessoal. Portanto, se eu estou aprovado no processo de seleção de uma maneira geral, até depois de ter passado por todos esses instrumentos, a última etapa é a entrega da documentação no departamento pessoal para que o DP possa aí fazer os registros de admissão. No entanto, vale lembrar que todos os documentos devem ser entregues pelo candidato. Caso o candidato não entregue algum documento que foi avisado a ele com antecedência que seria necessário entregar para participar desse processo de seleção, ele pode sim, neste momento de entregar a sua documentação, ser reprovado no processo de seleção. Bem, estas são as referências básicas que utilizei para este nosso bate-papo, em razão também de ter utilizado muito da minha experiência profissional em seleção. Trabalho já na área de recursos humanos há aproximadamente 20 anos, estou desde 95 trabalhando na área de recursos humanos, principalmente em recrutamento, seleção e treinamento e desenvolvimento. Então, esta apresentação, ela se baseou nesses autores, nos conceitos trazidos por esses autores e também na experiência profissional que tenho de mercado. Desejo a você muito sucesso na sua carreira, agradeço a sua atenção, até mais, um forte abraço.